Em cada sombra existe uma história não contada. Em cada sussurro, um aviso ignorado. Hoje, você descobrirá 10 realidades onde o pesadelo não dorme. Ele observa, espera e convida você a entrar. Tem coragem de continuar? A coisa mais perigosa que já segurei nas mãos não era uma arma, nem um veneno, mas um livro. Ele chegou à minha vida envolto no mofo e no mistério de um leilão de antiguidades, um evento sombrio que eu frequentava não por hobby, mas por uma necessidade doentia de preencher o vazio dos meus serões. A peça era o item final do espólio de uma tal de Elara Vane, uma mulher do século XVII acusada de bruxaria e de feitos tão horrendos que a história local preferiu esquecê-los. O grimório era pequeno, encadernado em um material que o leiloeiro, com um sorriso nervoso, descreveu como couro de origem indeterminada. Meus dedos, treinados para decifrar a linguagem secreta dos livros velhos, reconheceram a textura áspera e porosa imediatamente. Era a pele humana. Paguei uma quantia irrisória por ele. Ninguém mais queria aquela coisa. Levei-o para casa, para minha pequena casa alugada atrás da biblioteca municipal, onde as pilhas de livros formavam cânions sombrios e a poeira dançava em raios de luz pálida. Coloquei o grimório na minha escrivaninha, sob a luz fraca de uma lâmpada de abajur. A capa não tinha título, apenas espirais e símbolos entalhados que pareciam mover-se quando observados pelo canto do olho. Naquela primeira noite, folheei suas páginas cheias de uma caligrafia apertada e manchas de um tom ferrugem. A língua era um arcaico quase legível, um misto de latim e algo mais antigo, algo que sussurrava diretamente para a parte reptiliana do meu cérebro. E então cheguei ao final. A última página estava em branco. Um vazio perfeito, imaculado, que me pareceu um anticlímax. Fechei o livro, sentindo uma leve decepção, e fui dormir. O relógio da igreja badalou meia-noite. Um som que eu normalmente dormia através. Naquela noite, ele me acordou, cortando o silêncio como um faca. Uma dor de cabeça latejante, uma enxaqueca súbita e brutal, explodiu atrás dos meus olhos. Rastejei até a cozinha para buscar água, e foi então que vi. Uma luz fraca, um brilho esverdeado e doentio, emanava debaixo da porta do meu estudo. Empurrei a porta, o coração batendo como um pássaro preso em uma gaiola. O grimório estava aberto sobre a escrivaninha, aberto na última página. E naquele espaço branco, uma única linha de texto havia aparecido, escrita em uma tinta da cor de sangue seco. A linha descrevia, com uma frieza clínica e repulsiva, a morte do velho Jeremia, o padeiro. Detalhava como o fogo do seu forno, inexplicavelmente, se ergueria e o envolveria na manhã seguinte, às 7h32, enquanto ele puxava a primeira fornada de pão. Descrevia o cheiro de sua pele queimada, o som de seus gritos abafados pelo rugido das chamas, a forma precisa como seus dedos se contrairiam em artigos carbonizados. Eu fechei o livro, enjoado, atribuindo aquilo a um sonho febril, um pesadelo induzido pela estranheza do volume. Na manhã seguinte, os sinos da igreja não badalaram para as 8h. Badalaram um alarme de incêndio. Corri para a rua principal, meu estômago um nó de gelo. A padaria de Jeremia estava envolta em fumaça negra. Os bombeiros retiravam algo da estrutura calcinada, algo que não se parecia mais com um homem. O relógio na torre da igreja marcava 7h32. Um calafrio percorreu minha espinha, um frio que não tinha relação com a fumaça ou a manhã cinzenta. Eu não estava tendo visões. Eu estava lendo uma sentença de morte. A segunda noite foi pior. A dor de cabeça voltou, mais forte, acompanhada por uma sensação de ardência em meus próprios pulmões. A nova linha no grimório descrevia a morte da jovem Flora, a florista, que se afogaria na banheira após escorregar e bater a cabeça na torneira. Eu senti a água, fria e invasiva, enchendo minha boca e narinas. Senti o pânico, o desespero cego,
a escuridão se aproximando. Era como se eu estivesse ligado a ela, um espectador preso em uma sala de projeção feita de carne e osso, forçado a sentir cada segundo da agonia que o livro ditava. Na manhã seguinte, encontraram Flora. Eu não fui até lá. Não precisei. A visão da sua casa, o carro da polícia estacionado do lado de fora, a agitação mórbida dos vizinhos, foi confirmação suficiente. A paranoia começou a criar raízes em mim. Cada pessoa que eu via na rua, cada rosto conhecido, era um potencial candidato para a próxima página. Eu me tornei um prisioneiro na minha própria casa, trancando portas e janelas, olhando para o relógio com terror crescente conforme a meia-noite se aproximava. Tentei destruir o maldito livro. Empurrei-o para a lareira, mas as chamas se recusaram a tocá-lo, murchando como se sopradas por um vento invisível. Tentei rasgar suas páginas, mas a pele era incrivelmente resistente, e minhas mãos escorregavam como se estivessem untadas com óleo. Tentei jogá-lo no rio, mas ele reapareceu sobre a minha escrivaninha na manhã seguinte, seco e intacto. O Grimório tinha escolhido seu hospedeiro, e eu era ele. As semanas se transformaram em um pesadelo monótono. A cada noite, após a meia-noite, uma nova linha. A cada manhã, uma nova morte. O jornal local falava de uma onda de tragédias inexplicáveis, uma maldição sobre a nossa pequena cidade. Eu era o único que conhecia a origem da maldição. Eu era o arauto, o mensageiro impotente de uma feiticeira morta há séculos. Minha saúde definhava. As dores fantasma, as visões, a culpa, tudo isso me consumia. Eu via os rostos das vítimas em meus sonhos, seus olhos vazios me acusando. Foi nesse poço de desespero que comecei a investigar. Passei dias na biblioteca, escavando registros antigos, diários de caça às bruxas. Aprendi sobre Elara Vane. Ela não era apenas uma bruxa, era uma contadora de histórias, uma tecelã de destinos. Diziam que ela podia escrever a realidade, que suas palavras não descreviam o mundo, mas o criavam. O Grimório de Sussurros era sua obra-prima, um dispositivo para estender sua vontade para além do túmulo. A bruxa não estava morta, sua consciência, sua essência perversa, estava presa naquelas páginas de pele, ditando uma narrativa de horror para a eternidade. E então, uma noite, enquanto a nova linha se formava diante dos meus olhos, descrevendo a morte do filho do ferreiro, eu senti algo diferente. Não era apenas a dor da vítima. Era outra presença. Uma consciência antiga e faminta observando por trás dos meus olhos, saboreando o meu terror. Era Elara. Ela estava lá, dentro do livro, e dentro de mim. A conexão não era apenas psíquica, era simbiótica. Eu era o seu leitor, o seu receptor, e ela se alimentava da minha angústia. Agora, você deve estar se perguntando por que eu não fugi, por que não avisei alguém. Acredite, pensei nisso. Mas o que eu diria? Que um livro de pele humana está escrevendo a morte das pessoas. Ririam de mim, ou, pior, me trancariam. E para onde eu fugiria? O Grimório me seguiria. Ele é parte de mim agora, como uma doença em remissão que sempre retorna. A sua própria segurança, aí onde você está, lendo esta confissão, é uma ilusão. Porque a maldição não conhece fronteiras, e um livro pode ter muitas cópias, muitos leitores. O clímax chegou ontem à noite. A última vítima descrita pelo livro foi a Sra. Albright, a doce senhoria que sempre me trazia biscoitos de gengibre. A visão da sua morte, um acidente doméstico banal e grotesco, foi a gota d'água. Quando a linha terminou de se formar, algo mudou. O livro inteiro brilhou com uma luz pútrida, e as páginas anteriores começaram a virar sozinhas, rápido, até chegarem à última página. E pela primeira vez, eu vi. O texto que descrevia a morte da Sra. Albright não estava sozinho. Abaixo dele, o espaço em branco que restava na página começou a diminuir.
Novas palavras estavam se formando, mais lentamente, letra por letra, como se a própria autora estivesse saboreando cada momento. Era o início da última sentença. A sentença final. O sacrifício que Elara exigia para concluir a sua obra. Ela não queria apenas espectadores. Ela queria um protagonista. O seu protagonista. O nome que completaria o Grimório, que selaria o seu poder, suspeito, libertar a sua alma daquele prisão de papel e carne. As primeiras letras que se formaram foram as do meu nome. Não olho mais para o relógio. Sei que a meia-noite se aproxima. O livro está diante de mim, pulsando com uma energia maligna. Sinto a presença de Elara na sala, um peso frio no ar, um cheiro de flores murchas e terra de cemitério. Ela está aqui, e está faminta. A última página está quase completa. Restam apenas algumas letras. Eu poderia fechar o livro, apagar as luzes, tentar dormir. Mas sabemos que isso não adiantaria. A história precisa de um fim. E o leitor, uma vez que começa uma jornada, precisa vê-la até o amargo final. A minha mão treme ao segurar a caneta. Não para escrever, mas para raspar, para arranhar, para lutar contra a narrativa. Porque se há uma verdade que aprendi com Stephen King, é que às vezes os monstros podem ser derrotados, mas o preço é terrível. E o meu nome, suponho, será o preço. A menos que eu possa escrever um final diferente. A menos que eu possa me tornar o autor da minha própria maldição. A última palavra está se formando agora. E eu, seu humilde e aterrorizado narrador, não tenho mais para onde correr. Sempre soube que havia algo profundamente errado com a colheita de outono em Vila Sombria. Não era o tipo de colheita que se celebra com cantorias e mesas fartas, mas algo que sussurravam em vozes baixas, com olhares que escorregavam para o chão. Cheguei aqui há 5 anos, trazido por um trabalho que prometia paz, mas encontrei um silêncio grávido de segredos. A vila era isolada, cercada por florestas densas e montanhas intransponíveis, e o ar sempre carregava o cheiro de terra molhada e algo mais, um odor metálico e doce que lembrava ferrugem e carne podre. As 3 bruxas anciãs eram o alicerce de tudo. Moravam numa casa antiga à beira do cemitério, uma estrutura de madeira que parecia respirar com a floresta. Todos na vila as tratavam com uma reverência misturada com medo. Elas garantiam que as colheitas fossem abundantes, que o inverno não fosse tão cruel, que as doenças passassem longe. Em troca, a cada geração, realizavam a colheita de outono. Eu via os moradores se recolherem mais cedo nessa época, trancarem suas portas com ferrolhos pesados e olharem para janelas com olhos arregalados de pavor. No meu primeiro ano, ignorei os avisos. Pensei que eram superstições de gente simples. Mas então, numa noite de lua cheia, ouvi passos arrastados no quintal. Quando me aproximei da janela, vi criaturas se movendo na escuridão. Eram figuras humanoides, feitas de galhos retorcidos, terra negra e fragmentos brancos que brilhavam à luz da lua. Ossos. Elas se moviam com um estalar seco, e suas formas pareciam improvisadas, como se tivessem sido montadas às pressas. Na manhã seguinte, o ferreiro sumiu. Disseram que ele tentou fugir da vila. Encontraram apenas sua camisa ensanguentada na cerca do cemitério. Aceitei a verdade então, a dura realidade que todos aqui conhecem, mas ninguém discute. A colheita de outono não é sobre plantas, é sobre pessoas. As bruxas plantam fragmentos de seus próprios ossos no solo do cemitério, e dessas covas nascem essas criaturas, esses ceifadores de ossos e carne. Eles saem à noite para colher partes dos moradores, trazendo de volta para as bruxas se regenerarem. É um pacto sinistro, um mal necessário para a prosperidade da vila. Quem se rebela ou tenta fugir se torna o próximo fertilizante, sua carne adubando a terra para as futuras colheitas. Eu nunca aceitei isso.
Cresci numa cidade grande, onde a lógica e a razão governavam. Aqui, a escuridão era tangível, e a duplicidade dos moradores me enojava. Sorriam para mim durante o dia, mas à noite, trancavam suas portas e me observavam com desconfiança. Sabiam que eu era diferente, que não pertencia ao seu culto silencioso. E então, comecei a investigar. Passei noites no arquivo da prefeitura, escavando registros antigos, e descobri algo que me gelou o sangue. Minha avó, uma mulher que eu mal conhecia, era de Vila Sombria. Ela fugiu antes da última colheita, e sua linhagem estava marcada. Eu era o elo perdido, a próxima semente a ser plantada. As bruxas sabiam. Eu via seus olhos sobre mim, velhos e profundos como poços sem fundo. Elas me observavam durante as reuniões da cidade, seus lábios finos se curvando em algo que não era um sorriso. Os moradores também sabiam. Alguns me olhavam com pena, outros com antecipação mórbida. Era como se eu estivesse numa peça de teatro onde todos conheciam o final, menos eu. O ritual da plantação era o evento mais bizarro. No sábado que antecedia a lua cheia de outono, toda a vila se reunia no cemitério. As bruxas, envoltas em mantos negros, cavavam 3 pequenas covas com as próprias mãos, suas juntas ossudas fazendo um som seco contra a terra. Então, cada uma retirava um fragmento de osso de seu corpo, usualmente uma falange ou um pedaço de costela, com um cortador enferrujado que parecia causar mais prazer que dor. Plantavam os fragmentos nas covas, sussurrando palavras em uma língua que não era humana. A terra então se mexia, como se algo estivesse germinando rapidamente. Na noite da colheita, as criaturas emergiam. Galhos retorcidos se entrelaçavam com ossos brancos, formando limbes que se arrastavam pela vila. Elas não corriam, mas se moviam com uma determinação lenta e inevitável. Eu as via da minha janela, suas silhuetas contra a neblina noturna, e sentia um frio percorrer minha espinha. Elas visitavam as casas daqueles que estavam no pacto, coletando apenas o necessário, um dedo aqui, uma orelha ali, mas quando alguém era marcado para ser o fertilizante, não sobrava nada. Agora, eu era o marcado. E você, que está lendo este relato, pode achar que é apenas uma história, algo distante e seguro. Mas deixe-me dizer, a sensação de ser caçado por algo que não é totalmente vivo nem morto é algo que corrói a sanidade. Cada som na noite me faz estremecer, cada vulto na escuridão me paralisa. E pior, começo a sentir uma conexão com aquelas criaturas. Sonho com a terra do cemitério, com o peso dos ossos sob o solo, e acordo com o gosto de poeira óssea na boca. Tentei alertar alguns forasteiros que passavam pela vila, mas eles riam, achando que eu estava louco. A vila é habilidosa em esconder seus segredos. Aqueles que se aproximam demais da verdade simplesmente desaparecem, tornando-se parte da lenda local. Eu sabia que não poderia fugir, as estradas são vigiadas, não por humanos, mas por aquelas criaturas, que parecem sentir o medo como um farol. Decidi então confrontar as bruxas. Fui à casa delas num dia chuvoso, o céu cinzento refletindo meu desespero. A porta estava aberta, e dentro, o ar era pesado com um cheiro de ervas secas e dequei. Elas estavam sentadas em volta de uma mesa, seus rostos enrugados como maçãs secas, e me receberam como se estivessem esperando. Disse que sabia da minha linhagem, que não permitiria ser usado como semente. Elas riram, um som seco como folhas sendo pisoteadas. Uma delas, a mais velha, disse que eu já estava plantado, que minha sangue era delas, e que a colheita era inevitável. Naquela noite, as criaturas vieram para mim. Não tentaram arrombar a porta, simplesmente surgiram do chão do meu porão, seus corpos de galho e osso se erguendo como árvores malignas. Corri para a floresta, meu coração batendo como um tambor enlouquecido. Os galhos me arranhavam, a terra parecia me puxar para baixo. Olhei para trás e vi as luzes da vila, sabendo que cada janela escondia um par de olhos que me observavam,
que me julgavam como preço a ser pago por sua prosperidade. Agora, estou aqui, escondido numa caverna úmida, escrevendo estas palavras com as mãos trêmulas. Sei que não posso fugir para sempre. As criaturas estão lá fora, seus passos secos ecoando entre as árvores. Elas são pacientes, sabem que eventualmente me encontrarão. E quando fizerem, serei levado para o cemitério, meu corpo desmembrado para alimentar as bruxas, meus ossos plantados para a próxima colheita. Esta não é apenas a minha história, é um aviso. Se você alguma vez ouvir falar de uma vila isolada onde a colheita de outono é um segredo bem guardado, fique longe. Porque uma vez que você entra, nunca mais sai. E mesmo que você esteja seguro agora, lendo isso, lembre-se que o mal tem muitas formas, e algumas delas estão mais perto do que você imagina. A colheita de ossos nunca termina, apenas espera pela próxima semente. E eu sou essa semente. A primeira vez que entrei na loja da senhora Ágata, soube que havia algo mais ali do que agulhas e linhas. O ar cheirava a poeira antiga e a flores murchas, um aroma que grudava na garganta e sussurrava segredos nos ouvidos. Ela era uma mulher de idade indeterminada, com cabelos prateados presos em um coque apertado, e seus olhos cor de avelã pareciam enxergar através de mim, através da minha pele, até os fios soltos da minha própria existência. Sua loja, encravada em uma rua lateral que a cidade parecia ter esquecido, era um lugar de refúgio para os desesperados, aqueles que tinham rasgaduras em suas vidas que nenhum terapeuta ou padre podia costurar. Eu estava lá por causa do meu irmão, Lucas. Ele havia perdido a esposa em um acidente de carro, uma memória tão dolorosa que o consumia como um câncer. Alguém me falou sobre a senhora Ágata. Disse que ela podia remendar coisas que iam além do tecido. Com ceticismo e uma pitada de esperança desesperada, marquei uma consulta. A loja era pequena, abarrotada de rolos de tecido em cores que não existiam na natureza, e uma máquina de costura antiga que parecia sussurrar em voz baixa enquanto a agulha subia e descia. A senhora Ágata me recebeu com um sorriso tranquilo, suas mãos finas acariciando um pedaço de seda negra. Expliquei a situação, e ela assentiu, como se já soubesse de cada detalhe. Ela disse que podia costurar a memória do acidente, fechar a ferida na mente do meu irmão. Mas me alertou, cada costura tem um preço, e o preço nunca é o que você espera. Eu, na minha ignorância, aceitei. Queria ver Lucas sorrir novamente. O processo foi simples, quase banal. Ela pediu uma fotografia do casal, e com uma agulha feita de osso e uma linha que parecia feita de sombra, começou a costurar a imagem, sussurrando palavras em uma língua que doía nos ouvidos. Quando terminou, a fotografia parecia intacta, mas o ambiente na sala mudou, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Naquele mesmo dia, Lucas me ligou. Sua voz estava estranha, plana. Disse que se sentia melhor, que a dor havia ido embora. Mas algo estava errado. Ele não se lembrava do acidente, mas também não se lembrava do amor que sentia pela esposa. Sua alegria havia sumido, substituída por uma vacuidade assustadora. Ele era uma casca, um retrato incompleto. Foi quando percebi o verdadeiro horror da loja. A senhora Ágata não consertava coisas, elas remodelava, roubando pedaços da realidade para fazer seus remendos. E ela guardava esses pedaços em uma sala nos fundos da loja, um lugar que eu nunca deveria ter visto. Uma vez, chegando mais cedo, a porta entreaberta, vi sombras se movendo dentro, pedaços de vozes e risos ecoando, fragmentos de tempo presos em tir cósmico. Era a coleção de retalhos, onde tudo que ela removia era armazenado, sussurrando e se contorcendo em agonia eterna. Outros clientes vieram, cada um com suas próprias desgraças. Um homem que queria suturar uma mentira sobre um affair, apenas para descobrir que sua vida inteira desmoronou em uma cascata de paradoxos, sua esposa o deixando, seus filhos o desconhecendo,
como se a mentira tivesse se espalhado como um vírus. Uma mulher que pediu para fechar um buraco no tempo, um momento de vergonha que a assombrava, e acabou presa em um loop, revivendo outros momentos aleatórios de sua vida sem controle, perdendo a noção do que era real e do que era memória. Cada caso era um testemunho do poder perverso da senhora. Agatha. Ela não era maliciosa, apenas indiferente, como uma força da natureza que opera sob regras que ninguém compreende. Sua bondade era uma fachada para uma operação cósmica que deixava cicatrizes no tecido da existência. E então, houve um cliente que não aceitou o preço. Seu nome era Samuel. Ele havia pedido para remendar a memória de uma traição, algo que ele cometera e que o atormentava. A senhora. Agatha costurou a mentira de que ele sempre foi fiel, mas o preço foi a perda de toda a paixão em sua vida. Sua esposa permaneceu com ele, mas seu casamento se tornou uma prisão de emoções embotadas. Samuel, consumido pela raiva e pelo arrependimento, decidiu que se não podia ter sua vida de volta, destruiria a fonte de sua ruína. Foi nesse ponto que eu me vi envolvido mais profundamente. Samuel me procurou, sabendo que eu conhecia a loja. Seus olhos estavam encendidos com uma loucura que assustava. Ele me contou sobre seu plano, sobre como ele iria romper o tir cósmico, o coração da operação da senhora. Agatha. Eu tentei dissuadi-lo, lembrei a ele das consequências, mas ele não ouvia. Ele estava determinado a desfazer todas as costuras, libertar todos os retalhos. Agora, você que está lendo isso, pode achar que é apenas uma história, algo distante e fictício. Mas deixe-me dizer, a fragilidade da realidade é algo que não percebemos até que alguém comece a puxar os fios. Sua própria vida, suas memórias, podem estar penduradas por um fio tão fino quanto a linha da senhora. Agatha. E se esse fio for cortado, o que restará? O confronto aconteceu em uma noite chuvosa, quando a cidade estava adormecida. Samuel forçou a entrada na loja, armado com uma ferramenta que ele acreditava capaz de destruir o tir. Eu o segui, tentando impedir o desastre. A loja estava escura, apenas a luz tremula de velas iluminando o caminho até a sala dos retalhos. A senhora. Agatha estava lá, de pé diante de seu tir, que não era feito de madeira, mas de ossos entrelaçados e fios de luz pálida. Ela parecia triste, mas resoluta. Samuel gritou, acusando-a de ter roubado sua vida. Ele se moveu em direção ao tir, mas a senhora. Agatha ergueu uma mão, e o ar ficou gelado. A sala dos retalhos começou a se agitar, as sombras sussurrando mais alto, os fragmentos de alma se contorcendo como se tentassem se libertar. Samuel atingiu o tir com sua ferramenta, e um som de vidro quebrando preencheu o espaço, seguido por um silêncio absoluto. Então, tudo começou a se desfazer. As costuras que a senhora Agatha havia feito ao longo dos anos se romperam de uma vez. A realidade ao redor se tornou um mosaico de momentos desconexos, memórias e mentiras se entrelaçando em um caos indescritível. Vi pedaços do passado do meu irmão se misturando com o presente, Samuel sendo puxado para dentro de uma sombra que gritava, a própria senhora. Agatha começando a se desfazer em fios de luz. Tentei correr, mas o chão sob meus pés não era mais sólido, era feito de retalhos de tempo e espaço. A escuridão me envolveu, e por um momento, ouvi sussurros de todas as vidas que foram alteradas, todas as realidades que foram distorcidas. Quando acordei, estava de volta na minha casa, mas nada era mais o mesmo. As memórias das pessoas mudavam, o mundo parecia instável, como um tecido mal costurado. A loja da senhora. Agatha desapareceu, mas suas costuras ainda estão soltas, e eu sinto o peso dos retalhos everyday, lembrando-me que a realidade é uma tapeçaria frágil, e que alguns rasgos nunca devem ser costurados. O primeiro caso chegou até mim como um relatório médico confuso, um daqueles arquivos que deveriam ter sido enterrados em algum porão burocrático, mas que, por algum motivo,
acabou na minha mesa. Sou especialista em fenômenos inexplicáveis, o cara que chamam quando a lógica dá lugar ao pesadelo. Esta cidade, envolta em névoa e segredos, sempre teve suas lendas, mas nada como que comecei a investigar. Mulheres grávidas, todas no segundo trimestre, eram encontradas vagueando pelos arredores do pântano, confusas e com vazio nos olhos que parecia sussurrar horrores indizíveis. Elas voltavam para casa sem memória do que acontecerá, mas com seus ventres inexplicavelmente vazios, como se a gravidez nunca tivesse existido. Os médicos chamavam de gestações fantasmas, um termo que encobria uma verdade muito mais sombria. Minha primeira entrevista foi com uma delas, uma mulher chamada Sofia. Ela estava sentada em sua sala de estar, envolta em um cobertor, mesmo com o calor abafado do verão. Seus olhos evitavam os meus, fixos em algo distante e inatingível. Ela não se lembrava de nada, apenas de um canto, uma melodia que a chamava durante a noite, algo que a fazia levantar e caminhar em direção ao pântano. Ela descreveu o som como algo vivo, uma voz que sussurrava promessas de paz, mas que deixava um rastro de frio na espinha. Quando voltou a si, estava com as roupas encharcadas e o ventre plano. A dor que sentia não era física, mas uma laceração na alma, uma depressão tão profunda que parecia engolir toda a luz ao seu redor. O pântano era um lugar de pesadelos, mesmo sob a luz do dia. Águas paradas e escuras, cobertas por uma camada de lentilhas aquáticas que pareciam pele esticada. Árvores retorcidas se erguiam como esqueletos, e o ar carregava o cheiro doce e nauseante de decomposição. Os moradores locais evitavam o lugar, sussurrando sobre bruxas que habitavam as profundezas, criaturas anfíbias que cantavam para as almas perdidas. Eu, cético por natureza, atribuí isso à superstição, mas algo naquele lugar me fazia sentir observado, como se cada sombra escondesse um par de olhos antigos e famintos. Conforme eu mergulhava mais fundo na investigação, descobri padrões assustadores. Todas as mulheres afetadas haviam ouvido o canto pouco antes de desaparecerem, sempre durante a lua cheia. Os registros médicos mostravam que os fetos haviam sido removidos com uma precisão cirúrgica, mas não havia marcas de incisões, apenas uma leve descoloração na pele, como se algo tivesse sugado a vida de dentro para fora. Um médico mais velho, que preferiu permanecer anônimo, me contou em voz baixa sobre lendas de bruxas que roubavam crianças não nascidas para alimentar sua própria prole grotesca. Ele falou de partos coletivos nas águas do pântano, onde criaturas híbridas nasciam sob a luz prateada da lua. Foi então que comecei a ouvir o canto eu mesmo. No início, pensei ser apenas o vento sibilando através dos juncos, mas logo percebi que era mais do que isso. Era uma melodia que se infiltrava na mente, uma corrente suave que puxava meus pensamentos para direções sombrias. Durante o dia, conseguia resistir, mas à noite, ele se tornava mais forte, um chamado que ecoava em meus sonhos. Eu acordava com o coração acelerado, o som ainda reverberando em meus ouvidos, como se alguém estivesse sussurrando meu nome a partir das profundezas do pântano. Agora, você deve estar se perguntando por que eu não simplesmente deixei para lá, por que não entreguei o caso para alguém mais cético. A verdade é que, uma vez que você ouve esse canto, ele nunca realmente vai embora. Ele fica ali, nos cantos mais escuros da sua mente, esperando por um momento de fraqueza. E se você está lendo isso, em sua casa segura, saiba que existem sombras no mundo que podem alcançar você, não importa quão bem trancadas estejam suas portas. O mal não precisa de uma invitação, ele simplesmente sussurra, e você pode ser o próximo a ouvir. Decidi montar uma vigília na noite de lua cheia, armado com gravadores e câmeras de visão noturna. Posicionei meu equipamento na borda do pântano, onde a vegetação era mais densa. O ar estava pesado, carregado com cheiro de água estagnada e algo mais, um odor metálico que lembrava sangue. Conforme a lua subia no céu, o canto começou, baixo a princípio, como um zumbido distante, mas logo crescendo em volume e intensidade. Era uma sinfonia de vozes entrelaçadas, cantando em uma língua que não era humana,
palavras que doíam aos ouvidos e prometiam um esquecimento doce e mortal. Eu me agarrei a uma árvore, lutando contra o impulso de me levantar e caminhar em direção à água. Minha mente pedia para eu ceder, para deixar o canto me levar, mas meu treinamento me manteve focado. Através dos meus binóculos, vi formas se movendo na água. Eram criaturas que desafiavam a descrição, com membros alongados e peles pálidas e viscosas. Elas se reuniam em um círculo, e no centro, mulheres grávidas chegavam, seus corpos movendo-se como marionetes, seus olhos vazios de qualquer emoção humana. As bruxas as recebiam, tocando seus ventres com mãos que mais pareciam garras. O ritual era uma visão de pesadelo. As bruxas cantavam, e uma luz fraca emanava de seus próprios corpos, concentrando-se em seus ventres deformados. Eu vi o que parecia ser uma transferência, uma energia saindo das mulheres grávidas e entrando nas bruxas. As mulheres caíam na água, imóveis, enquanto os ventres das bruxas se distendiam, pulsando com uma vida recém-adquirida. Então, sob a luz da lua, elas deram à luz. Não eram bebês, mas coisas pequenas e retorcidas, que se contorciam e gritavam com vozes agudas. Essas criaturas híbridas eram rapidamente levadas para as profundezas do pântano, enquanto as bruxas as recolhiam em seus braços. Uma das mulheres, que reconheci como uma das desaparecidas, começou a se levantar da água. Ela parecia confusa, olhando ao redor como se não soubesse onde estava. Ela voltou para a margem, seu ventre agora plano, e começou a caminhar em direção à cidade, sem memória do horror que testemunhara. Eu quis gritar, correr até ela, mas meu corpo não respondia, paralisado pelo canto que ainda envolvia minha mente. Foi quando uma das bruxas voltou seu olhar para mim. Seus olhos eram como poços negros, refletindo a luz da lua de maneira não natural. Ela cantou mais alto, e senti uma dor aguda em minha cabeça, como se algo estivesse tentando arrancar meus pensamentos. Sabia que tinha que fugir, que se ficasse, me tornaria outra vítima, ou pior, uma testemunha silenciosa para sempre. Com um esforço sobre-humano, virei-me e corri, tropeçando nas raízes e na lama, o canto me perseguindo como uma assombração. Cheguei ao meu carro, ofegante e tremendo. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude, mas o canto ainda estava comigo, um eco enraizado em meu psique. Nos dias que se seguiram, tentei alertar as autoridades, mas meus relatos foram descartados como alucinações de um homem sob estresse. As gestações fantasmas continuaram, e eu, impotente, assisti a mais mulheres caírem vítimas do canto. Agora, escrevo este relato em um quarto escuro, com as cortinas bem fechadas. O canto nunca parou, apenas sussurra mais baixo, esperando pela próxima lua cheia. Sei que elas me viram, que sabem que testemunhei seu ritual. E às vezes, nas horas mais quietas da noite, sinto uma vontade irresistível de voltar ao pântano, de me entregar ao canto e encontrar a paz que ele promete. É um pensamento aterrador, mas parte de mim anseia por isso. E talvez, apenas talvez, você que lê isso, em sua segurança ilusória, um dia ouça um sussurro distante em meio à chuva, e lembre-se de mim, e saiba que o perigo não está apenas nas histórias, mas nas canções que a noite traz. A coisa mais perigosa que herdei da minha avó não foi a casa velha com seus cantos sombrios, mas um caderno de receitas encadernado em couro que cheirava canela e terra molhada. Eu sempre a lembrava como uma mulher gentil, de mãos suaves e um sorriso que acalmava até as piores tempestades da minha infância. Quando ela faleceu, deixou-me tudo, incluindo a propriedade isolada à beira da floresta, onde os ventos sussurravam segredos que eu não estava preparada para ouvir. O caderno estava na cozinha, sobre o balcão de mármore manchado, como se ela soubesse que eu o encontraria. As primeiras páginas eram inocentes, receitas para bolos e ensopados que me faziam salivar só de ler. Decidi testar a torta de maçã da felicidade, uma especialidade que ela sempre trazia para os eventos familiares. Segui as instruções meticulosamente, mas não prestei atenção às anotações marginais,
rabiscadas em uma caligrafia arcaica que mal conseguia decifrar. O resultado foi divino, uma explosão de sabores que eu nunca experimentara antes. Levei a torta para um jantar com amigos, e todos elogiaram, dizendo que era a melhor coisa que já tinham comido. Um deles, um chefe local, me ofereceu uma parceria no seu restaurante após provar um pedaço. Eu aceitei, sem saber que havia aberto uma porta para o inferno. Minha ascensão no mundo culinário foi meteórica. O restaurante ficou famoso da noite para o dia, com reservas esgotadas por meses. Todos queriam provar minhas criações, cada uma mais saborosa que a anterior. O guisado da prosperidade se tornou o prato mais solicitado, trazendo uma onda de boa sorte para quem o consumia. Clientas relatavam promoções no trabalho, investimentos bem-sucedidos, uma sensação constante de euforia. Eu me sentia no topo do mundo, adorada e respeitada, mas algo começou a me incomodar. Notas estranhas apareciam no caderno, ingredientes que eu não reconhecia, como essência de ambição ou lágrimas de inocência. Ignorei no início, atribuindo as superstições da minha avó, até que uma noite, sob a luz tremula de uma vela, decifrei as anotações marginais. Elas estavam em uma língua antiga, que lembrava latim corrompido, e detalhavam os verdadeiros componentes. A torta de maçã da felicidade exigia o dedo mindinho de alguém que morreu feliz. O guisado da prosperidade precisava de uma rótula de um homem ambicioso. Minha garganta apertou, e o sabor doce da torta que eu comera horas antes se transformou em cinzas na minha boca. O horror me consumiu lentamente. Lembrei-me de visitar o cemitério com minha avó quando criança. Ela sempre parava em um túmulo específico, sussurrando algo antes de colher uma flor. Agora, eu entendia. Ela não era a mulher gentil que eu imaginava, mas uma bruxa ancestral que tecia feitiços através da comida. A cozinha da casa, outrora um lugar de memórias aconchegantes, agora parecia um laboratório macabro. À noite, ouvia passos leves, o arrastar de chinelos no ladrilho, e sentia uma presença fria ao meu lado. Era ela, o espírito da minha avó, guiando minhas mãos, sussurrando instruções quando eu tentava resistir. Uma vez, vi seu reflexo no vidro do forno, seu rosto pálido e olhos profundos, um sorriso torto de aprovação enquanto eu mexia um caldeirão. Ela não havia partido, apenas mudado de forma, e sua tradição de família precisava ser mantida. Os clientes do restaurante desenvolveram uma dependência assustadora. Eles voltavam todas as semanas, seus olhos brilhando com uma fome que não era natural. Se ficavam sem minha comida por muito tempo, mudanças visíveis ocorriam. Um empresário bem-sucedido, que adorava o guisado da prosperidade, cancelou uma reserva e foi visto dias depois, envelhecido décadas, sua pele enrugada e cabelos grisalhos, como se o tempo tivesse acelerado para ele. Outros sussurravam sobre desejos canibais, pesadelos onde devoravam carne crua. Eu era a fonte dessa maldição, e cada prato que servia era um feitiço de manipulação, drenando a vida de alguém em algum lugar para alimentar o sucesso de outro. Agora, você que está lendo esta confissão, pode estar seguro em sua casa, pensando que isso é apenas uma história para arrepiar a espinha em uma noite chuvosa. Mas deixe-me dizer, a fome que eu vejo nos olhos dos meus clientes é a mesma que pode crescer em você, se um dia provar algo que parece bom demais para ser verdade. A dependência não escolhe suas vítimas, ela apenas corrói, e mesmo agora, enquanto escrevo, sinto o caderno me chamando, suas páginas sussurrando receitas que prometem aliviar minha culpa. Tentei parar, fechei o restaurante por uma semana, inventando uma desculpa sobre problemas de saúde. A reação foi imediata e aterradora. Multidões se aglomeraram do lado de fora, exigindo sua comida, seus rostos distorcidos pela raiva e pela necessidade. Um homem, outrora gentil, gritou que mataria por um prato do meu ensopado. Dentro de casa, minha própria saúde declinou. Meus cabelos começaram a cair, minha pele perdeu o brilho, e uma fome constante roía meu estômago, uma vontade incontrolável de cozinhar e comer das minhas próprias criações. Minha avó aparecia com mais frequência,
Sua presença um peso gelado no ar, lembrando-me que eu era parte disso agora, que meu sangue carregava a maldição. Decidi confrontar o caderno, queimar ele e todas as receitas. Reuni tudo na lareira, mas as chamas se recusaram a tocá-lo, como se uma força invisível as afastasse. As páginas permaneceram intactas, e o sussurro da minha avó ecoou na minha mente, dizendo que não havia volta, que a tradição era eterna. Ela me mostrou visões do que aconteceria se eu parasse completamente, clientes envelhecendo até virar pó, outros se tornando canibais e espalhando o caos, e eu, definhando em uma cama, consumida pela fome que eu mesma alimentara. Estou presa em um pesadelo da minha própria criação. Se continuo, sou cúmplice de assassinatos e feitiçaria, alimentando um ciclo de horror. Se paro, condeno centenas de pessoas a uma morte lenta e dolorosa, e a mim mesma a um destino pior. O caderno está aberto na minha frente, uma receita para um novo prato, o bolo da redenção, que exige o coração de alguém puro de espírito. Minhas mãos tremem, e o cheiro de canela e terra molhada enche o ar, misturado com o perfume fantasma da minha avó. Ela está aqui, comigo, e eu preciso escolher. Mas talvez, apenas talvez, haja uma terceira opção, uma maneira de quebrar o feitiço, mesmo que isso signifique me sacrificar no processo. A fome dentro de mim cresce, e o sussurro é cada vez mais persuasivo. O que você faria no meu lugar? Pense bem, porque a próxima receita pode ter o seu nome escrito nela. A estrada era um ser vivo que se contorcia sob a chuva, engolindo a luz dos faróis e cuspindo escuridão. Eu estava perdido, havia horas que dirigia em círculos, o GPS uma peça de plástico inútil e o tanque de gasolina um suspiro away from empty. A desesperança era um sabor amargo na minha boca, um companheiro constante desde que a inspiração para escrever havia me abandonado, deixando para trás apenas páginas em branco e o eco vazio dos prazos. Foi então que a vi, surgindo da névoa como um sonho febril, uma pousada de madeira escura com uma placa balançando que dizia refúgio do viajante. A luz na janela era um convite, um farol no mar de trevas, e eu, um náufrago, agarrei-me a ela. A porta se abriu antes que eu batesse, revelando uma mulher de idade impossível de determinar. Seus cabelos eram prateados, presos em um coque desleixado, e seus olhos cor de âmbar pareciam conter séculos de solidão. Ela se apresentou como Senhora Lige, e seu sorriso era caloroso, mas seus olhos eram vorazes, como os de um colecionador diante de uma raridade. A pousada cheirava a madeira envelhecida, chá de ervas e algo mais, um odor fantasma de lágrimas secas e poeira de estradas esquecidas. Ela me ofereceu abrigo, comida, um lugar para descansar, tudo em troca de uma história. Qualquer história, disse ela, mas quanto mais pessoal, mais valiosa. Eu, um contador de histórias profissional, senti um alívio irônico. Finalmente, minha maldição era minha salvação. Na sala comum, outros hóspedes se aglomeravam em poltronas desgastadas. Um homem de meia idade, chamado Thomas, olhava para as chamas da lareira com uma expressão vazia. Ele me contou, em voz baixa, que havia entregue sua memória mais triste, a perda de sua filha, para aliviar a dor. Agora, ele não conseguia mais chorar, mas também não conseguia se lembrar do amor que sentia por ela. Sua motivação para partir havia se esvaído com a tristeza, e ele permanecia ali, um fantasma de si mesmo. Outra hóspede, uma jovem chamada Clara, havia contado uma história de traição tão intensa que perdeu sua sombra. Sem ela, disse ela, as pessoas na cidade a ignoravam, como se ela não existisse. Ela era um eco, invisível para o mundo exterior. A senhora Lige coletava essas histórias como outras colecionam selos ou moedas. Sua pousada era um museu de fragmentos humanos. Nas paredes, sombras se moviam independentemente de seus donos, sussurrando trechos de vidas passadas. Às vezes, ouvia risos ou choros vindos de cantos escuros, ecos de emoções roubadas. Ela não era cruel, apenas insaciavelmente curiosa e solitária.
Alimentava-se das experiências alheias, e cada história a fortalecia, tornando a pousada mais real, mais inescapável. Minha primeira história foi um conto de horror que eu havia escrito anos atrás, sobre um homem perseguido por seus próprios pesadelos. Quando terminei, senti uma leve tontura, como se uma parte de mim tivesse se desprendido. A senhora Liz sorriu, e eu vi, por um instante, uma sombra adicional se unindo às outras na parede. Ela me avisou que histórias especialmente vívidas, como as minhas, tinham um preço maior. Na manhã seguinte, ao me olhar no espelho, percebi que não conseguia mais me lembrar do cheiro do mar, uma memória de infância que eu treasured. A cada noite, eu contava uma nova história. Um conto sobre um vampiro que se alimentava de medo custou-me a capacidade de sentir verdadeiro pânico. Uma história sobre um amor perdido fez com que as cores do mundo parecessem mais desbotadas, como se a paixão tivesse sido drenada de minha paleta emocional. Eu me tornava uma versão mais pálida de mim mesmo, mas a necessidade de escrever, de contar histórias, era mais forte que o medo. Os outros hóspedes me observavam com uma mistura de inveja e pena, sabendo que eu estava me tornando a próxima peça central da coleção da senhora Liz. Você que está lendo isso, em sua cadeira confortável, pode achar que é apenas uma narrativa, um passatempo para uma noite escura. Mas deixe-me dizer, as histórias que você carrega, as memórias que moldam quem você é, são mais frágeis do que imagina. E se um dia você se encontrar em uma estrada deserta, com a desesperança como única companhia, lembre-se que algumas portas não devem ser abertas, e algumas histórias não devem ser contadas. A senhora Liz começou a cobiçar minhas histórias de uma maneira que me assustou. Ela pedia por elas com uma fome que não disfarçava, e eu, dependente do refúgio e da validação que sua atenção me dava, continuava a alimentar sua coleção. Um dia, contei uma história baseada em meu próprio medo do vazio criativo, a agonia da página em branco. Quando terminei, olhei para baixo e não vi minha sombra no chão. Um frio percorreu minha espinha. A senhora Liz explicou, com uma doçura aterradora, que sombras eram reservadas para contos excepcionais, aqueles que carregavam o núcleo da identidade do narrador. Sem minha sombra, eu não era mais totalmente humano, e o mundo lá fora começaria a me rejeitar, como havia rejeitado Clara. Tentei fugir naquela mesma noite. Abri a porta dos fundos, mas a estrada que eu havia percorrido não estava mais lá. Em seu lugar, um labirinto de névoa e árvores retorcidas se estendia até onde a vista alcançava. A estrada mudava, obedientemente à vontade da senhora Liz. Voltei para dentro, derrotado, e ela me recebeu com chá fresco, como se soubesse de cada passo meu. Foi quando decidi que, se não podia fugir, teria que vencer o jogo dela. Precisava de uma história tão poderosa, tão única, que ela me concedesse a liberdade. Lembrei-me de uma história que eu nunca havia contado a ninguém, um segredo que carregava desde a infância, envolvendo um evento sobrenatural que testemunhei e que me levou a ser um escritor de horror. Era a essência do meu terror, a semente de toda a minha criatividade. Naquela noite, na sala comum, diante da senhora Liz e dos outros hóspedes, comecei a narrar. Não era uma história inventada, era a minha verdade mais profunda. Falei do que vi naquela noite no bosque, da entidade sem forma que sussurrava promessas de inspiração em troca de um pedaço de minha alma. Contei como eu, um jovem assustado, aceitei o pacto, e como cada história que eu escrevia era um fragmento de minha humanidade sendo devorado. A senhora Liz ouviu, fascinada, seus olhos brilhando com uma luz faminta. Quando terminei, houve um silêncio profundo. A senhora Liz parecia comovida, algo que eu nunca tinha visto nela antes. Ela se levantou e caminhou até a porta principal. Esta história, disse ela, é a mais valiosa que já ouvi. Não é apenas uma história, é uma confissão, é a sua alma posta a nu. Por isso, eu te concedo a liberdade. A porta se abriu, e lá fora, a estrada familiar se estendia sob a lua. Mas enquanto eu me virava para sair, ela acrescentou, no entanto, você não contou apenas uma história.
Você me relembrou de minha própria solidão, de minha própria fome. E por isso, levarei algo a mais. Ela estalou os dedos, e senti algo se desprendendo de mim, não uma memória ou uma emoção, mas algo mais fundamental. A capacidade de esquecer. Agora, eu lembraria de tudo, cada detalhe, cada horror, para sempre, sem a bênção do esquecimento. Saí da pousada e caminhei pela estrada, a luz do amanhecer surgindo no horizonte. Olhei para trás, e a pousada havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que ela estava lá, em algum lugar, esperando pelo próximo viajante desesperado. E eu, agora condenado à lembrança eterna de cada terror que já vivi ou imaginei, carregava a pousada comigo, em cada sombra que via, em cada história que contava. Você pode pensar que sobrevivi, que venci. Mas em um mundo onde as memórias são armadilhas e as sombras são ganhas e perdidas, a verdadeira prisão é a que carregamos dentro de nós. E a próxima vez que você se perder, talvez ouça um sussurro na estrada, chamando por uma história. Pense 2 vezes antes de responder. Comprei o espelho em um leilão de antiguidades obscuras, atraído não pelo seu valor material, mas pela história sombria que ele carregava. Pertenceu, supostamente, a Elara Thor, uma das mulheres acusadas de bruxaria em Salem e executada na forca em 1692. O espelho era simples, com uma moldura de madeira escura entalhada com símbolos que pareciam sussurrar maldições em silêncio. Quando o coloquei na parede do meu estudo, senti um frio imediato, como se uma presença antiga tivesse me observado a partir do vidro. Naquela primeira noite, acendi uma lâmpada e me encarei no reflexo, esperando ver meu próprio cansaço de historiador obcecado por um passado macabro. Em vez disso, vi algo que não era eu, uma versão de mim mesmo com olhos vazios e um sorriso cruel, as mãos manchadas de um vermelho que eu sabia, instintivamente, ser sangue. Fechei os olhos, atribuindo a visão ao estresse, mas quando os abri, a imagem permaneceu, sussurrando meus segredos mais profundos antes de desaparecer, deixando para trás apenas meu reflexo normal, mas com uma sombra de malícia que nunca havia notado. Nos dias seguintes, o espelho começou a consumir minha sanidade. Cada olhadela revelava uma nova distorção, um eu alternativo que personificava meus medos e arrependimentos. Via-me como um tirano, gritando ordens para uma multidão invisível, ou como um homem quebrado, chorando em um canto escuro por oportunidades perdidas. Essas visões não eram estáticas, elas se moviam, viviam, e seus sussurros ecoavam em minha mente mesmo quando me afastava do espelho. Minha esposa, uma mulher prática e cética, notou minha mudança de comportamento, meu hábito de evitar certos ângulos no estudo. Um dia, ela passou na frente do espelho enquanto trazia meu café, e eu vi seu reflexo se transformar em uma versão dela mesma consumida pela inveja e amargura, uma mulher que eu nunca conheci, mas que senti ser uma possibilidade latente em sua alma. Ela não disse nada na hora, mas naquela noite, discutimos sobre trivialidades com uma ferocidade que nunca tínhamos tido, e eu soube que a maldição havia se espalhado. A contaminação era real e rápida. Meus filhos, que antes riam e brincavam no corredor, começaram a ter pesadelos, acordando gritando sobre monstros que os observavam de dentro dos espelhos da casa. Convidamos amigos para um jantar, o pinto normalize de atmosfera, mas um deles, ao passar pelo estudo, congelou diante do espelho, seu rosto pálido de terror enquanto via uma versão de si mesmo traindo sua família e perdendo tudo. Ele saiu abruptamente, e soubemos depois que ele havia confessado uma aventura à sua esposa, destruindo seu casamento em um acesso de culpa induzido pela visão. O espelho não apenas mostrava horrores, ele os provocava, alimentando-se do caos emocional que causava. Eu, como historiador, deveria ter me livrado da coisa, mas uma curiosidade doentia me manteve preso. Comecei a pesquisar mais sobre Elara Thor, descobrindo que ela não era uma bruxa comum, mas uma mulher que supostamente podia manipular os desejos mais profundos das pessoas. Os registros do julgamento mencionavam um espelho que ela usava para ver a verdade das almas,
e que após sua execução, o objeto desapareceu, apenas para ressurgir em leilões e coleções particulares, sempre deixando um rastro de loucura e tragédia. Percebi que Elara não estava morta, sua essência estava presa no vidro, e cada visão de tormento a fortalecia, alimentando sua fome por emoções cruas. Agora, você que está lendo este relato, pode sentir-se seguro, distante desta loucura, mas deixe-me dizer, todos carregamos dentro de nós uma versão sombria, um eu que escondemos do mundo e de nós mesmos. E se um dia você se deparar com um reflexo que não é o seu, lembre-se que a linha entre a realidade e o pesadelo é mais fina do que imagina, e algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. A situação deteriorou-se rapidamente. Minha esposa começou a evitar todos os espelhos da casa, cobrindo-os com panos, mas era inútil, pois as visões a perseguiam em superfícies reflexivas Elsevere, em janelas durante a noite, até mesmo na tela do telefone quando desligada. Ela via uma versão de si mesma envelhecendo rapidamente, perdendo tudo que amava, e isso a consumia com uma ansiedade paralisante. Meus filhos pararam de falar, seus olhos wide com um medo que não conseguiam expressar. Eu mesmo estava me tornando uma casca, incapaz de distinguir entre o que era real e o que era reflexo. Em um momento de lucidez passageira, decidi que precisava destruir o espelho, mas toda vez que me aproximava com essa intenção, uma força invisível me empurrava para trás, e a imagem no espelho me mostrava cometendo atos violentos contra minha família, meus demônios pessoais ganhando vida. A gota d'água foi quando entrei no estudo uma noite e vi minha filha mais nova parada diante do espelho, sua mão estendida para tocar o vidro. Seu reflexo não era o de uma criança, mas o de uma anciã cheia de ódio, sussurrando palavras que a faziam chorar. Gritei com ela para se afastar, e quando ela correu para meus braços, jurou que a mulher no espelho havia tentado puxá-la para dentro. Naquele momento, soube que não podia mais adiar o confronto. Elara Thor estava quase forte o suficiente para se materializar, e o mundo do espelho estava transbordando para a nossa realidade. Decidi que, se não podia quebrar o espelho, teria que entrar nele. Preparei-me com símbolos de proteção que havia encontrado em minha pesquisa, dou e doupter der eficácia, e à meia-noite, encarei meu reflexo mais uma vez. Desta vez, não resisti ao puxão, à sensação de que o vidro era uma porta. Toquei a superfície, e ela cedeu como água, puxando-me para dentro com uma força irresistível. O mundo ao meu redor se dissolveu em um vortex de cores sombrias e sussurros cacofônicos, e eu caí em um espaço que era um reflexo distorcido da minha própria casa, mas com sombras se movendo independentemente e arrepios de pesadelo palpáveis no ar. Dentro do espelho, tudo era amplificado. Meus medos se materializavam como criaturas que me perseguiam, meus arrependimentos como labirintos que me confundiam. No centro dessa dimensão, encontrei Elara Thor, não como uma mulher, mas como uma entidade feita de escuridão pura e olhos que brilhavam com a luz roubada de 1000 almas atormentadas. Ela riu, um som que cortava como vidro, e me disse que eu era seu convidado especial, aquele que finalmente lhe daria força para escapar. Ela se alimentou de meu tormento durante semanas, e agora, com minha entrada em seu domínio, ela poderia usar minha essência como uma âncora para se reinserir no mundo real. Lutei contra ela, não com força física, mas com vontade, lembrando-me de todos os momentos de luz em minha vida, as risadas de meus filhos, o amor da minha esposa, a paixão pela história que me levou a isso. Cada memória positiva era uma arma contra a escuridão, e eu as projetei contra ela, fazendo a sua forma vacilar. Ela gritou, furiosa, mas eu percebi que ela era feita de medo, e sem ele, ela não podia existir. Concentrei toda a minha força em aceitar meus demônios, em reconhecer que aquelas versões de mim mesmo eram partes de mim, mas não me definiam. Com um último esforço, envolvi a entidade em uma luz que vinha de dentro de mim, e ela se dissolveu em um grito de agonia que ecoou por todo o espaço. Quando acordei, estava de volta ao meu estudo. O espelho havia se estilhaçado no chão, milhares de fragmentos que refletiam a luz da manhã. Minha família correu para me abraçar, e embora assustados, estavam sãos e salvos. Pensamos que a maldição havia acabado, mas não totalmente.
Às vezes, no canto do olho, ainda vejo sombras se movendo, ou ouço sussurros em momentos de silêncio. O espelho foi destruído, mas as feridas que ele abriu em nossas almas ainda sangram ocasionalmente. E pior, descobri que um pequeno fragmento estava missing, perdido em algum lugar da casa, ou talvez levado por alguém. A maldição de Elara Thor pode não ter terminado, apenas encontrou uma nova maneira de se espalhar. E se você, em sua vida, algum dia se encontrar olhando para um reflexo que parece sussurrar verdades sombrias, saiba que pode ser apenas o começo. A primeira coisa que percebi ao entrar na Floresta dos Sussurros não foi o silêncio, mas a qualidade estranha do ar, denso com perfume de podridão doce e terra molhada. Estávamos ali para encontrar um grupo de excursionistas desaparecidos, uma missão de resgate que agora me parecia uma sentença de morte disfarçada de dever cívico. Eu, um voluntário com mais coragem que juízo, liderava a equipe composta por 3 outros, uma médica chamada Ana, um ex-militar chamado Tomás e uma estudante de botânica chamada Sofia. A floresta nos recebeu com braços de galhos retorcidos, e as árvores, mesmo à luz do dia, projetavam sombras que se moviam de forma independente, como se observassem nossa passagem. Ana comentou que as folhas sussurravam, mas Tomás abafou a conversa, atribuindo isso ao vento. Eu não estava tão certo, pois os sussurros pareciam carregar palavras, fragmentos de conversas que nunca tivemos. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal, mas logo a névoa desceu, uma cortina cinzenta que engolia os sons e a luz. Foi quando comecei a notar as marcas nas árvores, formas que se assemelhavam a corpos humanos, com braços e pernas entrelaçados na madeira. Ao tocar uma delas, senti um calor residual, como se algo vivo estivesse preso sob a casca, e ouvi um sussurro baixo, quase imperceptível, que me fez recuar. Sofia, a botânica, ficou fascinada, anotando em seu caderno que a flora era única, mas eu vi o terror em seus olhos quando ela não conseguiu lembrar o nome de uma espécie comum que estudará por anos. Esse foi o início, o primeiro sinal de que estávamos perdendo mais do que o caminho. No segundo dia, as memórias recentes começaram a escapar como água entre os dedos. Tomás, que sempre carregava um mapa, olhou para as linhas e curvas como se fossem hieróglifos de uma língua morta. Ele não se lembrava porque estávamos ali, e quando eu lhe disse, sua expressão de confusão me gelou o sangue. Ana tentou manter um diário, registrando cada hora, mas suas anotações se tornaram repetitivas e confusas, com frases como preciso lembrar quem sou riscadas e reescritas. Eu mesmo senti um vazio crescente, como se partes de minha mente estivessem se desintegrando. Lembrei-me de minha infância, mas esqueci o que comi no café da manhã. E então, em um piscar de olhos, não pude recordar o rosto de minha mãe. A escuridão psicológica era mais aterrorizante que qualquer monstro tangível. Sofia, em um momento de lucidez, gritou que as árvores estavam se movendo, que elas nos observavam com olhos invisíveis. Quando corremos até ela, ela estava abraçando um tronco, suas mãos fundindo-se com a madeira, e sussurrava sobre como era confortável esquecer. Tomás, tentando ajudá-la, não conseguia se lembrar de como usar seu equipamento de escalada, e Ana chorou silenciosamente, sem saber por quê. Eu gravei uma mensagem no meu telefone, dizendo meu nome e a razão de estarmos ali, mas quando a reproduzi, soou como a voz de um estranho, e as palavras não faziam sentido. A floresta não precisava nos matar, ela simplesmente nos dissolvia, peça por peça. Agora, você que está lendo este relato, pode sentir-se seguro em sua casa, rodeado por lembranças que parecem sólidas e eternas. Mas imagine por um momento que cada memória que você tem, cada experiência que moldou sua identidade, comece a se desfazer como fumaça. O que restaria de você? Talvez apenas um eco, um sussurro na brisa, como aqueles que ouvimos na floresta. Essa foto é o que me mantém escrevendo, mesmo quando minhas próprias mãos parecem estranhas, como se não me pertencessem. No terceiro dia, perdi meu nome. Olhei para o meu reflexo em uma poça e não reconheci o homem que me encarava. Ana,
que outrora era uma médica confiante, agora balbuciava frases desconexas sobre um hospital que não podia localizar. Tomás se sentou contra uma árvore, sua pele começando a adquirir uma textura áspera, e ele sussurrava sobre missões passadas que já não conseguia articular. Sofia havia desaparecido, mas encontramos suas botas vazias ao lado de uma árvore que tinha seus cabelos entrelaçados nos galhos. As bruxas, as tecelãs do esquecimento, estavam em toda parte, não como figuras, mas como a própria essência da floresta. A névoa carregava seus risos, e as folhas sussurravam nossas histórias de volta para nós, distorcidas e incompletas. Decidimos que precisávamos voltar, mas para onde? Nenhum de nós se lembrava do caminho de volta, ou mesmo de onde havíamos começado. Meu diário, que antes era um registro detalhado, agora estava cheio de páginas em branco e rabiscos frenéticos. Gravei outra mensagem, implorando para que alguém nos encontrasse, mas minha voz tremia e as palavras se perdiam em gaguejos. Ana tentou liderar, mas ela chamava Tomás por outro nome, e ele não respondia, pois já havia esquecido como ouvir. A floresta nos envolvia, e cada passo mais profundo era um passo em direção ao nada. No clímax de nosso desespero, tive um flash, uma memória de minha filha pequena rindo em um parque. Agarrei-me a essa imagem, usando-a como uma bússola em meio ao caos. Gritei para os outros que tínhamos que seguir o leste, mas Tomás apenas balançou a cabeça, suas pernas já se enraizando no solo. Ana segurou minha mão, e por um momento, seus olhos mostraram um reconhecimento, mas então ela soltou-me e começou a cantarolar uma canção de ninar que não tinha melodia. Eu corri, ou pelo menos tentei, mas minhas pernas estavam pesadas, e o ar era como melaço. Olhei para trás e vi Ana e Tomás se tornando estátuas de madeira, suas formas se misturando às árvores, e ouvi sussurros que eram seus últimos pensamentos se dissipando. Agora, estou sozinho, escrevendo estas palavras em um caderno que logo não conseguirei ler. Minha caligrafia está se deteriorando, e às vezes, olho para minhas mãos e vejo veias que se parecem com raízes. A floresta me chama, prometendo paz no esquecimento, e parte de mim anseia por isso. Mas enquanto uma faísca de quem eu era permanecer, vou continuar a escrever, a lembrar. Se alguém encontrar este caderno, saiba que a floresta dos sussurros é real, e que ela não apenas toma sua vida, mas rouba sua essência. E você, em sua jornada diária, jamais subestime o poder de uma memória, pois ela é a corda que nos prende à nossa própria existência. Talvez eu já tenha me esquecido de por que comecei a escrever, mas as palavras fluem, e isso é tudo que me resta. A boneca chegou em uma caixa de madeira mofada, enviada por uma tia-avó distante de quem nem lembrávamos. Minha esposa Laura quase a jogou fora, repudiada pela sua aparência grotesca, um trapo com botões por olhos e fios de lã desfiados como cabelos grisalhos. Mas nosso filho Léo, com seus 8 anos inocentes, agarrou a coisa com um fascínio incomum. Chamou-a de Vovó Vitivod, um nome que nunca lhe ensinamos, e insistiu em levá-la para seu quarto. Naquela primeira noite, ouvimos sussurros baixos vindo de seu quarto, mas atribuímos à imaginação fértil de uma criança, ou talvez um novo jogo. Como estávamos errados. Os primeiros sinais foram sutis. Léo sempre foi um menino tranquilo, um pouco retraído, mas de repente começou a mostrar uma confiança que beirava a arrogância. Na escola, um valentão que o importunava, um garoto chamado David, escorregou misteriosamente no refeitório e quebrou o pulso. Léo comentou sobre o incidente no jantar com um sorriso tranquilo que não lhe era característico. Disse que a vovó Vitivod o ensinara uma rima para afastar maus espíritos. Nós rimos, incômodos, mas orgulhosos de que ele estivesse se defendendo. A professora nos chamou para uma reunião, preocupada com desenhos de Léo que mostravam figuras distorcidas e símbolos estranhos. Ele sempre levava a boneca consigo, dentro de sua mochila. Então, os pequenos milagres começaram a ter um preço mais sombrio. Laura, que havia brigado com Léo por negar-lhe um novo videogame,
Encontrou todas as suas plantas de casa murchas e mortas na manhã seguinte, a terra cheirando a cinzas e podridão. Léo, com uma calma aterradora, disse que a vovó não gostava quando mamãe ficava brava. Meu sangue gelou. A boneca já não estava mais no quarto, mas escondida no armário, e suas costuras pareciam mais firmes, seus botões ocos mais penetrantes. O sussurro noturno tornou-se mais constante, um zumbido baixo e gutural que eu ouvia mesmo da sala. A gota d'água foi o que aconteceu com nosso gato, Silvestre. O animal sempre rosnara para a boneca, e numa tarde, arranhou o braço de Léo ao tentar afastá-la. Naquela noite, Léo sussurrou com a boneca por horas. Na manhã seguinte, encontramos Silvestre no jardim, rígido e com os olhos wide abertos, sem um arranhão, mas com uma expressão de puro terror congelado. Léo não derramou uma lágrima. Em vez disso, perguntou se podíamos enterrá-lo sob a velha macieira no quintal, porque a vovó disse que a árvore ficaria mais forte. Foi quando percebemos que não estávamos mais lidando com uma imaginação ativa, mas com algo profundamente errado e maligno. Agora, você que está lendo isso, seguro em sua casa, pode achar que é um exagero, o desespero de pais superprotetores. Mas eu lhe pergunto, o que você faria se visse a luz nos olhos do seu filho se apagar, substituída por uma centelha antiga e calculista? Como você luta contra um inimigo que sussurra através do sorriso de sua própria criança? A verdade é que o mal raramente chega com estrondo, ele se instala nos cantos quietos, nos sussurros noturnos, e se alimenta de nossa relutância em acreditar no impossível. A personalidade de Léo mudou drasticamente. Seus antigos amigos o evitavam, e ele não parecia se importar. Seus desenhos se tornaram diagramas complexos, e ele começou a colecionar objetos estranhos, penas de corvo, pedras pontiagudas, pedaços de espelho. Encontrei um caderno sob sua cama, cheio de rabiscos em uma língua que não reconhecia, mas que doía aos olhos. Laura, consumida pela culpa e pelo medo, tentou pegar a boneca para jogá-la fora. Léo teve um acesso de fúria como nunca vimos, gritando palavras que não eram dele, sua voz um grotesco dueto com um sussurro áspero que saía da boneca. A janela do quarto estilhaçou-se sem qualquer explicação, e Laura ficou com um corte profundo no braço. A boneca, caída no chão, parecia sorrir com sua boca de linha. Pesquisei o nome e vi Tivod. Descobri lendas sobre uma bruxa do século XVII, Elara Vitivod, acusada de feitiçaria e de drenar a vida de crianças para manter sua própria juventude. Ela nunca foi capturada, apenas desapareceu. A boneca era sua âncora, um receptáculo para sua alma moribunda, e ela estava usando nosso filho, sua inocência e sua conexão com o mundo moderno, para se reconstituir. Cada feitiço, cada ato de malícia, a fortalecia. Ela não queria apenas um amigo, ela queria um novo corpo. A noite do confronto final chegou com uma tempestade que castigava a casa. Léo trancou-se no quarto, e ouvimos não apenas sua voz, mas duas, uma criança e uma anciã, entoando cânticos em uníssono. O cheiro de ervas podres e ozone encheu o corredor. Sabíamos que era nossa última chance. Com o coração partido, arrombamos a porta. Léo estava de pé no centro de um círculo desenhado com carvão, segurando a boneca. Seus olhos estavam completamente negros, e um sorriso velho e cansado se esticava em seus lábios jovens. Ela quase está pronta, disse com a voz de Léo, mas com a entonação de Elara. Este corpo jovem será perfeito. Laura, movida por um instinto maternal mais forte que qualquer medo, correu para ele, não para agarrá-lo, mas para abraçá-lo. Ela sussurrou no ouvido dele, não sobre feitiços ou bruxas, mas sobre como amávamos, sobre como ele era antes daquela coisa chegar, sobre o cheiro de sua pele quando era bebê, sobre a primeira vez que andou de bicicleta. Ela falava de amor, de memórias puras, a única coisa que a entidade dentro dele não podia compreender ou corromper. Eu, entretanto, agarrei a boneca. Ela era quente e pulsante, como um coração doente. Os botões olhavam para mim com um ódio ancestral.
Lembrei-me das lendas, que uma bruxa presa em um objeto teme o fogo, a purificação. Segurando a coisa que lutava e sussurrava maldições, corri para a lareira da sala e a joguei nas chamas. Um grito que não era humano, um som agudo de pura agonia, encheu a casa. Da chaminé, uma fumaça negra e com cheiro de carne queimada explodiu para o céu noturno. No quarto, Léo desmaiou nos braços de Laura. Quando ele acordou, horas depois, era nosso filho de novo. Assustado, confuso e chorando por seu gato. A boneca havia virado cinzas. Mas a experiência nos marcou para sempre. Léo ainda tem pesadelos, e às vezes, em noites muito quietas, juro ouvir um sussurro distante no vento, uma promessa de que ela não se foi completamente. A maldade como a de Elara Vitivo nunca morre de verdade, apenas espera. E se você tem uma criança em casa, olhe para seus brinquedos, preste atenção aos seus sussurros. Porque a próxima boneca de pano, aquele presente inocente de um parente distante, pode não ser apenas um brinquedo. Pode ser uma prisão, e a condenação de sua família pode estar apenas começando. Diário de Lucas, 12 de outubro. Encontrei o reality show por acaso, navegando por becos escuros da internet que prometiam segredos proibidos. Aprendiz de Bruxo surgiu como um convite tentador, oferecendo poder ilimitado para o vencedor. A curiosidade me venceu e me inscreve, sem acreditar que seria escolhido. Mas aqui estou, em um lugar remoto que não consta em mapas, cercado por estranhos igualmente deslumbrados pela promessa. 7 pessoas, todas com olhos brilhando de ambição, mas eu vejo o medo escondido por trás da máscara de confiança. Os juízes são 3 mulheres anciãs vestidas de negro, com olhos que parecem perfurar a alma. Amanhã começa o primeiro desafio, e algo me diz que não será um jogo inocente. Transmissão ao vivo, dia 1. O apresentador, um homem de pele pálida e voz suave como seda envenenada, explicou as regras. Teremos que realizar rituais baseados em textos antigos, e a audiência votará em quem deve executar cada tarefa. O primeiro desafio era invocar um espírito protetor usando velas, ervas e palavras em uma língua morta. Fui escolhido para iniciar. Enquanto recitava os encantamentos, o ar ficou gelado, e as sombras na sala pareciam se contorcer. Nada aconteceu visivelmente, mas uma participante, uma mulher chamada Isabel, se recusou a participar. Ela foi levada para fora pela produção, e horas depois, soubemos que havia falecido por causas naturais. Ninguém questionou, todos aceitaram como parte do espetáculo. Eu, porém, senti um nó de gelo no estômago. Fórum online, tópico, Aprendiz de Bruxo, episódio 1. Usuário fantasma. Essa morte foi muito realista, os efeitos estão incríveis. Vidente Anon. Cuidado, isso não é ficção. Eles estão brincando com fogo. Duvidando sempre. Claro que é falso, só querem visualizações. Diário de Lucas, 15 de outubro. 2 participantes a menos em 3 dias. O segundo desafio envolvia criar uma poção com ingredientes que me fizeram enjoar, incluindo restos de animais em decomposição e um líquido que cheirava a ferro velho. Quem bebeu a poção, um homem chamado Daniel, começou a ter convulsões violentas e morreu em poucos minutos. As câmeras capturaram tudo, e a audiência aplaudiu, comentando sobre a qualidade dos efeitos especiais. Eu vi os olhos das bruxas juízas brilharem com uma luz sinistra, e soube que não era encenação. Estou mantendo um diário escondido, é minha única âncora à realidade. Sonho com sussurros e sombras que me observam. Transmissão ao vivo, dia 5. O desafio era sobreviver a uma noite em uma floresta que os locais chamam de amaldiçoada. A audiência votou em mim para realizar um ritual de proteção no centro de um círculo de pedras. Enquanto desenhava os símbolos no chão, ouvi vozes sussurrando meu nome, e as árvores pareciam se mover.
Um participante, Gabriel, desapareceu durante a noite. Encontraram suas roupas rasgadas e sua câmera destruída. A produção disse que ele desistiu, mas eu sei que não é verdade. Meu coração bate acelerado, e cada respiração é um esforço. O medo está se tornando meu companheiro constante. Diário de Lucas, 20 de outubro. Somos apenas 4 agora. Encontrei um arquivo escondido no computador da produção, com relatos de ex-participantes que desapareceram após serem eliminados. Um deles escreveu sobre um coven de bruxas que usa o show para encontrar um hospedeiro para uma entidade cósmica. Os sacrifícios alimentam o ritual final. Se isso for real, estou caminhando para minha própria destruição. Tento planejar uma fuga, mas as portas estão trancadas, e somos vigiados constantemente. Minha única esperança é expor a verdade antes que seja tarde demais. Escrevo isto com mãos trêmulas, rezando para que alguém encontre estas palavras. Agora, você que está lendo, pode estar confortável em sua casa, assistindo a tudo como se fosse entretenimento. Mas pense bem, cada clique, cada voto, é uma assinatura em uma sentença de morte. Você acha que é imune, que isso é apenas uma história distante? O mesmo pensamento tive eu, e agora estou preso nesse pesadelo. Sua curiosidade pode ser a corda que enforca alguém inocente. Não seja cúmplice, não ignore os avisos. Transmissão ao vivo, dia 10. O ritual final se aproxima, e a audiência está em frenesi. O desafio é invocar uma entidade usando um círculo de sangue e ossos. 2 participantes foram forçados a duelar, e um morreu com o peito perfurado. Seu corpo foi consumido por uma escuridão que parecia viva, e as bruxas sorriam, satisfeitas. Eu fiquei em silêncio, tentando não chamar atenção, mas sei que sou um dos finalistas. A votação popular decidirá o vencedor, e eu temo que seja eu. Se isso acontecer, serei o hospedeiro dessa abominação. Tentei avisar a audiência através de sinais sutis, mas ninguém percebeu. Eles só querem mais emoção. Diário de Lucas, 25 de outubro. Venci o reality show. As bruxas me levaram para uma câmara subterrânea, onde o ar é pesado e cheira a enxofre. Elas explicaram que serei o vaso para Nyarlathotep, seu deus ancestral. O ritual será à meia-noite, e não há como fugir. Encontrei um momento para escrever estas linhas finais. Se este diário for encontrado, alertem o mundo. O reality show Aprendiz de Bruxo é real, e as bruxas estão usando a audiência como combustível para sua magia. Parem de assistir, parem de votar. O poder ilimitado é uma ilusão, e o preço é a perda de tudo que somos. Sinto a entidade se aproximando, um peso frio na minha mente. É o fim para mim, mas talvez não para vocês. Aprendam com o meu erro. Transmissão final. Fragmento recuperado. Voz de Lucas, distorcida e sobreposta por sussurros. Isto não é um jogo. Eles estão aqui, e vocês os trouxeram. Cada voto, cada visualização, deu-lhes força. Agora, ele vem. Nyarlathotep vive em mim, e em breve estará livre. Sua diversão é nossa condenação. Lembrem-se de mim quando virem a escuridão chegar. Silêncio, seguido de estática. Postscriptum. O site do reality show foi derrubado, mas novos canais surgem sem parar. Lucas foi dado como desaparecido, e sua família ainda procura por respostas. Enquanto isso, em fóruns obscuros, a audiência comemora a melhor temporada de todos os tempos. E você, o que fará da próxima vez que encontrar algo que parece bom demais para ser verdade?